Convido você a abrir a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 5. Esse evangelho foi escrito por João, apóstolo de Cristo. E o propósito de João, ao escrever este evangelho, é que você conheça Jesus Cristo e creia em quem Jesus Cristo é. E crendo em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Amém? Então eu quero lhe apresentar a Jesus nesta noite. Mas eu quero lhe apresentá-lo não com as minhas próprias palavras, mas como o próprio Jesus se apresenta. E esse capítulo 5 registra o primeiro sermão, o primeiro discurso público de Jesus após realizar um milagre no tanque de Siloé. E eu quero pontuar para você nesta noite, destacar como Jesus se apresenta, como Jesus revela a sua identidade e a sua missão. Por quê? Porque a minha vida, a sua vida, implicitamente está relacionada com a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, lá para o Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. No versículo 36, por favor, vamos ler juntos esse capítulo. O que é que diz? 3:36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja bem, a sua vida espiritual aqui e a sua vida após a sua morte, a sua vida eterna, dependem exclusivamente da posição que você toma a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então eu convido você a ler comigo o capítulo 5, a partir do versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandasse mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou
Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Jesus Cristo curou um homem no tanque de Siloé. Um homem que estava ali há 38 anos. Esse milagre foi realizado num dia de sábado. Esse milagre impactou a cidade de Jerusalém. Despertou o ódio e a perseguição dos escribas e dos fariseus. Veja no versículo 18 do capítulo 5, que o texto vai nos ensinar, para a gente entender por que Jesus faz esse discurso. Por que Jesus Cristo faz esse discurso do verso 19 até o verso 47? Por causa daquilo que está no versículo 18. E o versículo 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então nós temos aqui os dois motivos para Jesus fazer esse discurso. Primeiro, porque ele estava sendo perseguido, e as pessoas queriam matá-lo, porque ele estava violando o sábado, fazendo o bem do sábado. E a segunda razão, porque ele se dizia filho de Deus, igual a Deus. E é a partir daí que então, no versículo 19, acompanhe comigo, Jesus faz esse discurso, e nesse discurso nós vamos encontrar revelações maravilhosas, feitas pelo próprio Cristo, acerca de si mesmo e acerca da sua missão. E eu quero dizer para você que está nos assistindo aqui, você que está nos assistindo em casa, em qualquer lugar, se você não crê em Jesus, se você não crer na missão que Jesus realizou por você, você está perdido. Você viverá a infelicidade aqui na terra e a infelicidade eterna. Porque a salvação, a felicidade, o prazer eterno, a vida eterna, tudo isso está na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Rapidamente eu quero pontuar versos 19 e 20, Jesus vai fazer a primeira afirmação. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Preste atenção que Jesus, ao invés de negar as acusações, ele se declara igual a Deus. E a prova da igualdade se fundamenta em 3 argumentos que estão aí no texto. O primeiro argumento que ele coloca é: o que Jesus faz corresponde àquilo que ele vê o Pai fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: eu e o Pai somos um.
E tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Segundo argumento que ele usa. Segundo argumento, ele vai dizer aí, o que Jesus faz, revela o quanto ele é amado pelo Pai. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz. O relacionamento de Jesus Cristo com o Pai é um relacionamento de amor, fundamentado no amor. Ele vê o que ele faz, é aquilo que ele vê o Pai fazendo, e o que ele faz se fundamenta nessa relação amorosa de pai e filho. Terceiro argumento que ele vai usar. Ele vai dizer tudo o que ele faz revela a vontade de Deus. Então aquela cura que ele faz aí, nos versos de 1 a 18, daquele homem no tanque de Siloé, aquela cura ele realizou, porque ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Então não existe nenhum gesto, nenhuma atitude na vida de Jesus Cristo que não seja a expressão verdadeira e sincera da vontade de Deus. Tudo que ele faz é em obediência ao seu Pai. Mas nos versos 21 a 29, Jesus vai sair dessa declaração de que ele é igual ao Pai, a Deus, mas ele vai dizer que a sua missão, ele veio a este mundo para realizar as obras do Pai. O que ele está fazendo não é decisão sua própria, mas o que ele está fazendo é realizando as obras que Deus pediu, mandou que ele fizesse. E aqui, meus amados irmãos, há três coisas que só Jesus faz, pelo fato dele ser Deus e por causa da sua relação com o Pai. Presta atenção. Ninguém faz o que Jesus Cristo vai revelar aqui. Maomé não faz, Siddhartha Gautama não faz, Allan Kardec não faz, nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual, porque somente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Três coisas ele vai nos revelar aqui. Primeiro, no versículo 21, quer ler comigo aí? O que diz aí? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então preste atenção, qual é a primeira obra que só Jesus Cristo realiza? E a expressão é bem clara, só Ele ressuscita mortos. Ninguém tem o poder de ressuscitar. Se Adão é alma vivente, Jesus Cristo é espírito vivificante. Na tradição judaica, presta atenção, os judeus, eles criam que somente Deus poderia fazer três coisas. Primeiro, abrir os céus e dar chuvas à terra. Segundo, abrir o ventre e permitir a concepção. Terceiro, abrir o túmulo e ressuscitar os mortos. Então Jesus Cristo, ele diz, eu sou igual a Deus, eu sou filho de Deus, eu e Deus sou um, por isso eu tenho o poder de ressuscitar. Esse poder eu tenho, por isso que eu sou Deus. E aqui, meus amados irmãos, nesse texto, Jesus vai falar de três ressurreições. Primeiro, ele vai falar da ressurreição espiritual. Veja lá, por favor, no versículo 24, ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembra de Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Então o primeiro tipo de ressurreição que Jesus Cristo faz do poder de Deus como Deus
é salvar pessoas, é ressuscitar pessoas espiritualmente. Se eu e você estamos vivos aqui, adorando a Deus nesta noite, é porque o poder da ressurreição de Cristo operou na nossa vida. Ele nos deu vida. Mas Jesus também, Ele faz a ressurreição física. Se você observar lá em João, capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Ele tem o poder de trazer aquele que está morto fisicamente para a vida. Terceira ressurreição que Jesus Cristo faz é a ressurreição física no juízo final. Lê comigo versos 28 e 29, por favor. Leia para mim aí. O que é que ele diz? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus ressuscita espiritualmente, Jesus Cristo ressuscita fisicamente e Jesus Cristo vai ressuscitar no juízo final e estabelecer definitivamente o nosso destino eterno. Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando, tá? O tempo dessa terceira ressurreição se dará na segunda vinda de Cristo. Durante o seu ministério, ele fez ressurreição física. Hoje, ele continua ressuscitando pessoas espiritualmente. Só ele tem o poder para ressuscitar pessoas. Mas vamos lá. Jesus ressuscita mortos. É a primeira obra que ele foi dada a ele pelo Pai. Segundo, versículo 22, presta atenção. Lê comigo aí. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus Cristo recebeu a obra de ressuscitar, Jesus Cristo recebeu a obra de julgar. Abra sua Bíblia, por favor, para você entender isso. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4. Desculpa, no capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler juntos, para você entender que Jesus está comunicando para mim e para você. 2 Coríntios 5, 10. O que é que diz? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio. Veja bem que o tribunal é chamado tribunal de Cristo. Então Deus deu para Jesus Cristo esse poder de ressuscitar e de julgar. E ele vai explicar isso, né? Ele vai explicar isso no versículo 30, quando ele diz assim, João 5,30, ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O meu julgamento será feito de acordo com a justiça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. E todos nós vamos comparecer perante esse tribunal. Todos nós teremos que encarar Jesus Cristo nessa vida e na vida futura. E se você tem desprezado a Cristo, se você tem zombado de Cristo, se você não tem crido em Cristo, o seu destino é fatal. A sua perspectiva é das piores possíveis. Mas, irmãos, terceira obra que Jesus realiza,
Ele ressuscita mortos. Ele julga a todos os homens. E a base do julgamento será a aceitação ou a rejeição de Jesus. Pode ter certeza disso. Mas, veja lá, no versículo 26, por favor, João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Jesus que ressuscita, o Jesus que julga, é o Jesus que concede a vida eterna. Ele, somente Ele, pode nos dar vida. A vida de Deus. A vida de Deus. Ele diz claramente aqui. Ele diz claramente. Assim como o Pai tem vida em si mesmo. Eu e você, nós não temos vida em si mesmo. A nossa vida é dada, é doada e é tirada. Mas Jesus, Ele é a vida. Assim como o Pai é a vida. E somente Ele tem poder para nos dar vida. Dá um pulinho, por favor. No Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas eu não quero ser prolixo, eu quero encerrar. Jesus se declara igual a Deus. Jesus realiza as obras de Deus. E Ele vai encerrar o seu sermão, citando que há 4 testemunhos acerca da sua pessoa. O testemunho de João Batista, o testemunho das obras que ele realizava, o testemunho do Pai, que havia enviado o seu Filho, e várias vezes houve a manifestação pública do batismo de Jesus, do ministério de Jesus. No Monte da Transfiguração, o Pai sempre testificando que Jesus Cristo era o Filho amado. Mas Ele vai dizer também que as Escrituras testemunham acerca da sua pessoa. E Ele vai dizer: se vocês de fato crescem em Moisés, na lei, vocês creriam em mim. Mas o que é conclusivo no texto, e aqui eu quero colocar para você, nesta noite, é que Jesus, Ele está fazendo uma afirmação muito séria para mim e para você. Que se eu não creio nele, se eu não creio em quem Ele é, se eu não creio na missão que Ele veio para realizar, que foi morrer e ressuscitar e trazer vida e salvação para nós, a nossa situação está complicada. E Ele vai concluir o seu discurso no versículo 40, dizendo: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem vir. Eu estou revelando o que eu sou. Eu estou revelando o que eu posso dar para vocês. Mas vocês não querem. E se vocês não querem vir a mim para ter vida, é porque vocês estão mortos. E vocês precisam da vida que eu tenho para dar para você. A ressurreição espiritual, a ressurreição física e a ressurreição final. Eu posso ressuscitar você. Eu posso dar a vida de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vocês não creem? Sabe por quê? Ele vai dizer isso no versículo 41 a 44, que eles não podiam crer porque não tinham amor de Deus no coração e desejavam os louvores humanos, a glória humana. Porque você, para ser salvo por Jesus, você precisa se esvaziar de toda a glória humana, de toda a justiça humana. A salvação é pela graça, é pela fé. A cruz nos humilha, a cruz nos abate, a cruz revela aquilo que nós somos diante de Deus: pobres pecadores, perdidos pecadores, soberbos pecadores.
Mas eles não criam em Jesus. E isso os impedia de ler as Escrituras como elas deveriam ser lidas. Isso é muito interessante. Porque a Bíblia, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, preste atenção, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estudamos as Escrituras, como nós lemos as Escrituras, e aqui ele está falando para autoridades que tinham conhecimento bíblico do hebraico, de examinar, de estudar, de reler, de fazer exegese, de fazer interpretação. Eles liam, mas não viam Cristo o quê? Nas Escrituras. Por isso que a gente não deve pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela quem é Cristo e qual é a sua missão. Amém?